Olha, e agora talvez a reportagem mais chocante deste sábado, uma reportagem inédita que acaba de ficar pronta, que envolve a vida desta menina, uma comerciante linda, uma menina que tem uma beleza de encher os olhos, 33 anos de idade. O namorado passa a ligar para Fernanda, que é comerciante, e Fernanda não dá nenhum sinal, não atende o telefone. As pessoas que passaram em frente da casa de Fernanda tocaram a campainha e ninguém atendia. Vem para mim, por favor. Até que o namorado, inconformado com a dificuldade de conversar com a mulher, ele vai até a casa de Fernanda. Mais uma vez, toca a campainha da casa onde ela morava sozinha. Quando o namorado entra, ele encontra o corpo desta mulher morta, já sem vida. Fernanda já estava morta. A polícia, quando chega no local, começa a investigar se algo tinha sido levado, ou seja, se Fernanda tinha sido vítima de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Vem para mim, por favor. Nada. Tudo estava no lugar, de maneira intacta. Os policiais, então, suspeitam da ação de um maníaco. Pegam o corpo da Fernanda, levam até o Instituto Médico Legal para se fazer um exame mais aprofundado para descobrir a causa da morte. E ainda a história fica mais bizarra. Fernanda, antes de ser morta, segundo os médicos legistas, foi vítima de um ataque sexual. Veja comigo a reportagem inédita. Para a família, uma dor imensa. Infelizmente o mundo tá isso aí, ó. Tu vê pessoas fazendo maldade com a outra. Eu não sei até onde que a gente vai chegar nisso, cara. Para a polícia, um quebra-cabeça, onde ainda faltam muitas peças. Quem teria interesse dentro de casa no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Ela morava sozinha. O corpo foi encontrado pelo namorado. No Instituto Médico Legal, nós conversamos com o ex-marido e pai do filho dela. O supervisor comercial Igor Oliveira conheceu Fernanda na adolescência. Viveram juntos por 12 anos e mesmo com a separação, tornaram-se grandes amigos. O filho do casal, de 17 anos, mora com a família de Igor. De acordo com familiares, o corpo de Fernanda foi encontrado na sala da casa dela e havia sinais de estrangulamento e de violência sexual. Ao que tudo indica, o alvo do criminoso era mesmo a jovem, já que nada na casa foi levado. Inclusive, no bolso da roupa que a vítima usava, havia dinheiro, uma quantia de R$300. A bolsa dela também estava no local e não foi mexida. Agora, pelo cenário do crime, tudo leva a crer que a ação foi muito rápida. A jovem estaria de saída quando foi surpreendida pelo assassino. O óculos de sol que Fernanda costumava usar ainda estava sobre a cabeça e a chave de casa caída ao lado do corpo. Ela era muito conhecida lá na comunidade Parque União, onde ela nasceu, foi criada, era muito querida. Agora, tem um detalhe que intriga a família e também é uma informação importante para a polícia, é que tentaram arrombar a casa da comerciante 2 vezes em pouco tempo. Já teve um caso de roubo na casa dela, até que ela botou uma grade. Então, acredito que seja a mesma pessoa e é uma pessoa conhecida. Depois que ela colocou a grade, ela falou que tentaram forçar a porta dela também, entendeu? No perfil da jovem em uma rede social, o álbum de fotos revela um pouco da personalidade de Fernanda. Uma mulher bonita, exuberante, sorridente e que gostava de curtir a vida. A Divisão de Homicídios da capital investiga a morte de Fernanda, que completaria resultados da perícia feita no local onde a comerciante foi morta e do laudo cadavérico. Olha, é um caso que me causa muita estranheza pelo seguinte. Ela morava dentro de uma favela, que é o Parque União, dentro do Complexo da Maré, que é um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro. Para você que não conhece bem o Rio, o Complexo da Maré fica bem na chegada da cidade, pela linha vermelha, pela Dutra, linha vermelha, que é uma via expressa que corta uma série de favelas. E me causa estranheza pelo seguinte, eu vou direto até o Rio de Janeiro com o nosso Hernani Alves. Ô Hernani, se algum bandido tenta atacar alguém que mora na comunidade,
os próprios traficantes que fazem as leis do local se incumbem de fazer a justiça com as próprias mãos, porque na favela existe uma lei, além dessa que todos nós estamos submetidos, os próprios traficantes fazem a lei. Portanto, assaltante não pode atacar dentro da comunidade, maníaco que ataca a mulher é morto dentro da comunidade, é assim que a banda toca nas favelas do Rio de Janeiro. Portanto, a polícia já tem alguma pista que pode ter surgido a partir de informações até mesmo pelo tráfico de drogas, Hernani? Boa noite para você. Boa noite, Bate. Bem, primeira questão que precisa ser levada em conta. A comunidade do Parque União, que fica no Complexo da Maré, está ocupada pela Polícia Militar. Primeiro ficou com o Exército e agora está com a PM. Isso já tem um ano. Então, a atuação dos traficantes ali ainda existe, mas de forma menos intensa. Essa é a primeira questão. Segundo ponto, a polícia já ouviu 5 testemunhas. Num primeiro momento, os investigadores não colocam como suspeitos o ex-marido nem o namorado, porque o ex-marido tinha uma boa relação, uma relação de amizade, já que ela era mãe do filho dele. E o namorado ficou muito abalado após encontrar o corpo. A polícia acredita, sim, que quem cometeu esse crime conhecia bem a rotina dessa moça. Agora, se foi alguém próximo da família ou algum vizinho, é o que os investigadores tentam descobrir. Por enquanto, o caso é um mistério. 5 testemunhas já foram ouvidas e a polícia está nas ruas atrás de indícios, atrás de pistas para que o assassino seja identificado. Bate. Não, e não vai demorar, porque se algum estranho entra na comunidade, imediatamente os traficantes percebem a ação e já começam a se comunicar. Mas me tira uma dúvida, a polícia já trabalha com um nome e não quer divulgar para não atrapalhar as investigações ou nenhum suspeito ainda tem? Não, a polícia já sabe que é uma pessoa que conhecia bem a rotina da moça. E aí levantou alguns nomes de até amigos dela e de pessoas que tinham um certo convívio no comércio que ela possuía. Então, a polícia tem alguns nomes, mas ainda não fechou em nenhum deles. Contato com a polícia, por favor, Hernani. Se tiver alguma novidade sobre esse caso, volta, por favor. Aliás, parabéns à Polícia do Rio de Janeiro, que hoje acabou matando o traficante Playboy, um dos maiores traficantes do Brasil, assassino perigoso, que já estava sendo procurado faz tempo. Tinha uma recompensa de 50 mil por quem desse informações sobre o paradeiro do Playboy. Quando a polícia chegou, ele reagiu. A polícia não teve outra saída a não ser reagir e acabou matando. Parabéns ao CORE, que é a tropa de elite da Polícia Civil do Rio, pelo trabalho minucioso de investigação. É claro que a gente queria o Playboy vivo, preso, para ser julgado pelas nossas leis. Mas os seguranças dele e o próprio Playboy acabaram atirando contra os policiais e ele acabou levando a pior. Daqui a pouco tem a reportagem, o momento exato da ação. Um casal do tráfico é preso com armamento pesado. A traficante, conhecida como Bruxa, deixa eu ver a foto, essa é Bruxa. Ela guardava num apartamento de luxo várias pistolas, carregadores e munições. E o que estava ali do lado da foto é o marido dela. Você vai vendo a quantidade de armas e munições que estava na casa de Vandinho, o marido da traficante. Ela, imagina só, mostra a cara da Bruxa de novo. Aí, a Bruxa conseguia segurar, desse tamanho segurava fuzil, 2 fuzis. Deixa eu ver a reportagem. Pistolas, revólver, fuzis e muita munição, que eram utilizados para manter o comando do tráfico em Cariacica. Foi tudo apreendido pela equipe da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vila Velha em um apartamento de luxo na manhã desta sexta-feira. As armas pertenciam a Yara Gomes Brandão, de 28 anos. Bruxa, como era conhecida, chefiava o tráfico de drogas em Itacibá, Nova Brasília e bairro Oriente. Ela assumiu o comando da área em junho, quando o marido dela, Wanderson Gonçalves Pereira, foi preso pela Polícia Militar. Yarla traficava em Cariacica, mas ela preferia se esconder na área nobre. Por isso, ela escolheu um apartamento aqui, no bairro de Itapuã. Hoje pela manhã, a Polícia Civil encontrou diversos documentos desse imóvel. Entre eles, o contrato de compra e venda do apartamento. Ele ainda está no nome da incorporadora e Yarla estava pagando prestações. Aliás, para manter a discrição aqui na vizinhança, ela usava um nome falso, Bruna Yara. O RG também está apreendido. Foi dentro desse apartamento que a polícia encontrou as armas escondidas dentro de uma bolsa de criança. Bolsa que Yarla usava para transportar a roupa do próprio filho.
A polícia chegou ao endereço por meio de denúncias anônimas. As fotos tiradas por policiais no interior do imóvel indicam que Yarla e Vandinho estavam mobiliando o apartamento de luxo com eletrodomésticos de última geração. O casal utilizava o dinheiro do tráfico para manter uma vida de ostentação. O carro que Vandinho dirigia quando foi preso é avaliado em cerca de R$180 mil. Yarla não tem emprego declarado, mas foi presa com cerca de R$10 mil na bolsa. O investimento em armamentos para manter este comando também era alto. Só os fuzis valem cada um cerca de R$40 mil no mercado negro. São 2 fuzis de calibre 5,56, fabricação norte-americana, inclusive usado pelo Exército dos Estados Unidos. Temos também aqui 2 pistolas calibre 9mm de fabricação israelense. 2 pistolas fabricação nacional, calibre .40. Uma pistola fabricação nacional também, calibre .380. E uma pistola calibre 45. A maioria das armas é calibre restrito. Para a polícia, Yarla e Vandinho também podem ter ligações com o tráfico internacional de armas. Como que elas podem ter entrado aqui no Espírito Santo? Possivelmente tráfico de armas, porque esse tipo de armamento não é de fabricação nacional. Isso aí é ilícito, entrada ilícita no país. E a chegada dessas armas até aqui, isso agora é alvo de nova investigação? Isso ainda está em investigação, A Yarla está presa, o marido dela também, que era chefe do tráfico junto com ela, também está preso, que é o Vandinho, foi preso também pela Polícia Militar há cerca de um mês, e todo esse armamento apreendido. Isso dá um prejuízo ao tráfico de drogas. Atenção, outra reportagem inédita que acaba de chegar, aliás, você que está sintonizando. Foram encontradas mortas dentro de uma casa. Os vizinhos chamaram a polícia e entre as vítimas está uma criança de 6 anos de idade. O pai de Gregory é considerado pela polícia o principal suspeito dessa chacina. Me dá as imagens que me chegaram agora. Esta é a casa onde aconteceu a morte dessas 4 pessoas. Lauren, a mãe do menino de 6 anos, se separou recentemente do marido que agredia ela constantemente. Ela, inclusive, também foi morta nessa chacina. As outras vítimas são, ou seja, o Gregory, a mãe, e agora eu tenho a informação que a avó do menino também foi morta, assim como a prima dele. Vem para mim, por favor. Põe aqui a imagem do caso. A polícia vai agora fazer uma perícia minuciosa dentro dessa casa para tentar colher algum vestígio de quem pode ter cometido esse crime bárbaro. Veja comigo a reportagem inédita, Brasil. Dentro da casa, 4 vítimas mortas de forma cruel. Por volta das 2 horas da manhã, vizinhos ouviram gritos vindo lá de dentro. Depois tudo ficou em silêncio. Já às 6 horas da manhã, então o Corpo de Bombeiros foi chamado, porque um princípio de incêndio surgia da cozinha, que fica na parte dos fundos da residência. Quando os bombeiros entraram, acabaram encontrando os 4 corpos. Um menino de apenas 6 anos, Gregory Fim da Silva. A mãe dele, Lauren Rosiane Farias Fim, de 27 anos. A avó, Sandra Regina Farias Fim, de 62. E a prima, Vitória Regina Fim Rodrigues, de 17 anos. Seu Leandro estava inconsolado. Pai de Vitória, ele disse que a filha completaria 18 anos neste domingo. Segurando para não... As vítimas estavam em cômodos diferentes. Aquela porta ali dá acesso à sala, onde foi encontrado o menino em cima do sofá. Já num quarto estava a mãe dele e a avó, deitadas no chão. Mas aos fundos, no corredor próximo a um banheiro, a polícia encontrou a 4ª vítima. Mas deve ser passional, porque uma criança de 5 anos, né? É difícil de aceitar isso aí. Dentro da casa havia cacos de vidros de janelas quebradas. A polícia suspeita que mais de uma pessoa participou da chacina. Ela ouviu parentes e vizinhos.
Uma das suspeitas é que o crime tenha sido passional. Segundo parentes, Lauren tinha acabado de se separar do marido. O casal tinha um relacionamento tumultuado, com muitas brigas. No dia 1º de agosto, a família se mudou para esta casa. O motivo seria manter distância do homem. Pois é, veja só. O principal suspeito é o ex-marido dela, que, por incrível que pareça, não aceitava a separação, porque ele batia nela, ele não conseguia entender porque a mulher não queria mais ficar com ele. E aí ele pode ser um dos suspeitos que entraram nessa casa e acabaram matando aí, como a polícia suspeita, não só essas 4 pessoas, como tem outra investigação correndo de forma paralela. E é por isso que no Brasil eu digo sempre, acho que pena de morte, eu até acho que seria uma boa para o Brasil, mas eu acho que o país ainda não tem a estrutura necessária para operar o sistema de pena de morte, mas pelo menos prisão perpétua. Deixar um assassino desse, que matou criança de 6 anos, ceifou uma família inteira, deixa até o último dia da vida dele atrás das grades, vendo o sol nascer quadrado, eu acho que pelo menos isso esse assassino merecia. Aliás, vocês, meus amigos que falam comigo pelas redes sociais, entrem no meu Instagram agora e deem a sua opinião sobre o que merece um assassino no Brasil, pena de morte ou prisão perpétua. Vai lá no meu Instagram, @LuizBate, Luiz com Z e o Bate é B-A-C-C-I, 2 Cs, Luiz com Z, B-A-C-C-I, Bate. Fala lá no meu Instagram que eu quero ler as opiniões de vocês. Olha, Maria Madalena tem um mercadinho na garagem de casa. Com o dinheiro que ela ganha, era o dinheiro suficiente para sustentar os 2 filhos do primeiro casamento e sustentava ainda o atual marido Carlos. Ele é mecânico, mas gasta tudo em boteco. Só tomava rabo de galo, mas sempre pedia mais dinheiro com a esposa. E a esposa falava, ô Carlinhos, você quer dinheiro para quê, homem? O dinheiro que eu levei o dia inteiro para conseguir. Me dá aí que eu vou comprar fruta. E quando ele ia comprar fruta, entrava no bar, pedia mais rabo de galo. Ela nega, até um dia que ela percebe que o marido só usava dinheiro para comprar o rabo de galo, ela nega o dinheiro e ele acaba tomando uma surra. O casamento só termina depois que Carlinhos a apanha do cunhado e resolve sair de casa. Mas ele promete vingança e a vingança é cumprida. Veja comigo. Ouça o que esse garoto tem a dizer. Os dois começaram a discutir, na hora que ele ia beijar ela, ele mordeu ela. De onde? No lábio e deu uma cabeçada já. O padrasto violento é José Carlos Rocha Sebraci, o Carlinhos. Ele não conseguiu ficar impune. Foi preso em flagrante. Horas antes, Carlinhos tentou matar a ex-mulher. Há dias ele maltratava ela batendo. E agora chegar a um ponto desse e ele deu no certeiro para matar? Maria Madalena fechou o pequeno mercadinho à 1h da tarde. Tinha compromissos a resolver no centro da cidade, além do banco, onde precisava ir para pagar as contas. Bem aqui, na frente de casa, foi surpreendida pelo ex-marido. Carlinhos não perdeu tempo. Pegou a mulher pelos cabelos e a arrastou para dentro de casa. O pior estava prestes a acontecer. Ela estava saindo para fazer um pagamento de um boleto. E ele agarrou ela saindo na calçada e puxou ela para dentro pedindo dinheiro para ela. Ela disse que não tinha dinheiro. E ele falou, não, filha, peraí, um momento só, foi passado, entendeu? E ele estava com a faca assim do lado, ele só puxou a faca e enfiou nela. E ela começou a gritar socorro, começaram a lutar dentro do quintal. Aí ela conseguiu sair com a ajuda da menina. Maria Madalena conseguiu reforço na rua em que mora, mas ninguém agarrou Carlinhos, por medo. Enquanto a vítima gritava por socorro, amigos e vizinhos tentavam estancar o grave ferimento no pescoço. Carlinhos aproveitou para fugir. Mas não pense que ele correu não. Caminhou calmamente, fazendo exatamente este percurso. Ele conhecia o trajeto no meio da mata. Passou por este ponto e seguiu naquela direção. Não muito distante daqui está a rodovia. Carlinhos acreditava que iria conseguir escapar. O ex-marido, de fato, chegou à rodovia. Com as mãos machucadas, procurou um médico no posto de saúde. Foi a chance para a polícia capturá-lo. O criminoso cortou as mãos quando Maria Madalena puxou a faca que ele segurava. A comerciante de apenas 33 anos continua internada neste hospital de Taboão da Serra. Ela insistiu 3 anos numa relação que nunca deu certo. Afinal, Maria Madalena sempre apanhou.
Foram muitas brigas. Brigavam muito? Brigavam. A cada um mês brigavam 1 ou 2 vezes. Ela terminou a relação 2 meses atrás e chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele. Essas fotos foram tiradas 2 dias antes. Maria Madalena curtia a fogueira, saboreava um milho com os vizinhos. A diversão virou motivo de ciúme. A gente estava aí fora comendo milho assado, fechando já o dia de domingo, né? E ele estava vigiando pelo buraco do portão. Carlinhos trabalhava como mecânico nesta indústria de autopeças que está na cidade vizinha de Taboão da Serra. Amigos que preferiram não gravar entrevista, mas que conversaram com a gente bem aqui na entrada da empresa, contaram que ele, semanas atrás, durante o serviço, tinha comentado que pretendia fazer uma longa viagem. Pode ser um indício de que todo o crime já estava planejado. O filho e a cunhada contam que Carlinhos sempre queria dinheiro. Recorria a Maria Madalena quando estava no sufoco. Quando a fonte secou e o amor também, Carlinhos resolveu dar fim à história. A história do dinheiro com certeza é uma desculpa e ele também queria pegar dinheiro, porque era ela que ajudava ele, entendeu? Porque como ele trabalha, mais o dinheiro não sobrava para nada. Aí ela estava ajudando ele a construir para ele deixar ela em paz. E ele não se contentou com aquilo, aí foi e armou. Puxou ela para dentro e quis matar ela. O pensamento dela é matar ela. Olha, eu estou acompanhando aqui durante a matéria as mensagens no Instagram que as pessoas estão mandando. A maioria, quase mais de 90% são a favor da pena de morte. Quem é a favor da prisão perpétua ainda tem um adendo. É prisão perpétua, ou seja, até o último dia da vida do bandido ele vai ficar na cadeia, mas sem receber visitas. As pessoas estão colocando essa observação. Você vai mandando a sua opinião aí para o Instagram, @LuizBate. E também para r7.com/cidadealerta. Dê a sua opinião sobre pena de morte ou prisão perpétua aqui no Brasil. Olha, os parentes de um homem assassinado batem na mãe e numa tia de um acusado de ter cometido o crime. Me dá a imagem, por favor. Você vai vendo a confusão, hein? Você vai vendo comigo a confusão. O suspeito tem envolvimento com tráfico de drogas. A confusão acontece no meio da rua. As duas se atracam, hein? Todos os envolvidos são vizinhos e a família da vítima diz que vem sendo ameaçada desde o dia da morte do parente. Põe no ar. Uma confusão generalizada. As imagens feitas pela nossa equipe durante a reportagem mostram 2 mulheres sendo agredidas por várias pessoas. São chutes, socos e até pedradas. Uma delas consegue fugir, já a outra cai no chão e é espancada. Um homem tenta entrar na briga com uma vassoura, mas logo desiste e a confusão continua. As vítimas da agressão são mãe e tia de Wendel da Silva Alves, de 18 anos. Ele é suspeito de participar da morte de Milton Mariano de Oliveira, de 28. Os agressores são os familiares de Milton. O crime aconteceu aqui, bem na porta da casa do Milton. Ninguém da família quis dar entrevista, mas eles afirmam que o verdadeiro alvo dos suspeitos seria um sobrinho da vítima que se envolveu em um homicídio em fevereiro deste ano. Ele, inclusive, chegou a ser abordado pelos bandidos aqui na rua, mas conseguiu correr para dentro de casa. O Milton, que morava aqui em cima, ouviu o barulho do portão e saiu para ver o que acontecia. Foi aí que um dos criminosos disparou a arma 3 vezes. Um dos tiros acertou aqui na parede, o outro acertou aqui embaixo no portão e o terceiro foi o que atingiu o Milton. Ele chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. De acordo com parentes de Milton, há algum tempo a família toda sofre ameaças. No portão há várias outras marcas de tiros. Assim que o crime aconteceu, a polícia foi chamada. Uma testemunha disse que viu um dos suspeitos correndo para dentro desta casa. Era o Wendel. Os militares, então, entraram na residência, fizeram buscas e encontraram o suspeito escondido no telhado da casa com um menor de idade. Além disso, a polícia também encontrou muita droga.
5 tabletes de maconha com peso de quase 3 quilos no total, uma pedra bruta de crack de aproximadamente 470 gramas e 32 pedras da mesma droga já embaladas para venda, além de uma balança e materiais usados para embalar a droga. Na delegacia, Wendel negou ser traficante. Você sabe que você vai ser preso por tráfico, né? Não, mas cadeia é longa, mas não é perpétuo, não. Além de Wendel, foram presos William Henrique da Costa Marques, de 28, conhecido como Jantar, 2 menores de idade, e Luan Nicolau Martins Amaro, de 18 anos. Ele é o suspeito de ter feito os disparos. Todos os suspeitos se dizem perseguidos pela polícia. Eric Rômulo da Silva, de 34 anos, também foi conduzido para a delegacia. Ele estava na rua quando a polícia chegou e, ao consultar o nome dele no sistema, os militares encontraram um mandado de prisão por roubo em aberto. Eric, que já cumpriu pena por estupro, estava solto há 2 anos e foi levado novamente ao presídio de Três Corações. Wendel também foi levado para o presídio por tráfico de drogas. Logo mais eu tô na rua daqui 6 meses. 4 suspeitos, os 2 menores, William e Luan, continuam na delegacia à espera da decisão do juiz sobre a prisão. Fiquem tranquilos, porque a lei do Brasil é muito frágil, não é? A lei não beneficia, infelizmente, trabalhador, quem trabalha 3 meses e meio do ano para pagar os seus impostos. Agora, beneficiar bandido é inacreditável quanto essa lei brasileira beneficia. E tem ainda político que, em vez de lutar pelo povo, não. Fica com pena de menor bandido. Olha, quem é contra a redução da maioridade penal tem uma coisa certa. O menor inocente não tem que temer a lei. Se o menor é inocente, se o menor estuda, se o menor é trabalhador, não tem por que temer a redução da maioridade penal. Não é verdade? Olha, o prefeito de uma cidade de 50 anos de idade e a esposa dele são encontrados mortos na chácara onde moravam. As vítimas teriam sido surpreendidas ao chegar de uma reunião. Me dá as imagens do caso, por favor, porque até agora... Esse é o prefeito, hein? Esse é o prefeito, são as últimas imagens dele antes de ser morto. A polícia está intrigada com este crime, porque até agora não se sabe o motivo do assassinato e até agora também não conseguiram identificar os assassinos. O prefeito que você está vendo era alvo de ameaças e respondia 2 processos por improbidade administrativa e também por desvio de dinheiro, ou seja, se era investigado por isso, deve ter se metido com gente ruim, hein? Põe no ar. Matrinchã é uma cidade no interior de Goiás que ficou conhecida no Brasil graças à fazenda Talismã, do cantor Leonardo. O local inspirou a canção do mesmo nome, cantada por ele e pelo irmão Leandro. Só você que me ilumina, meu pequeno talismã. Mas a cidade escolhida por famosos e milionários de todo o país agora está em busca de respostas de um crime misterioso. O prefeito Daniel Antônio Soares, de 50 anos, e a esposa Elisete Barros, de 40 anos, foram encontrados mortos na chácara onde moravam. Pai de 2 filhos de outro relacionamento, Daniel estava casado há 10 anos com Elisete. Ela também tem um filho. Esta vizinha diz que durante a madrugada ouviu um barulho na chácara do prefeito, mas só soube o que houve no dia seguinte. Por volta de 15 para 5, mais ou menos, eu escutei, a gente deu um tiro, depois... tipo um foguete, uma coisa bem barulhenta, e depois uns 2 minutos outra vez de novo o barulho. Para as testemunhas, o prefeito e a primeira-dama foram mortos na área da chácara e depois arrastados para dentro da casa. A perícia encontrou nos 2 corpos cortes no pescoço, mas só um exame detalhado pode confirmar se outras lesões são marcas de tiros. A perícia esteve no local, mas ainda não há informações sobre o que houve minutos antes do assassinato. Parentes e amigos acreditam que os criminosos estavam na chácara esperando as vítimas. Testemunhas que pediram para não serem identificadas dizem que o prefeito recebia ameaças. Segundo a polícia, nada foi roubado. O prefeito Daniel Antônio respondia a 2 processos propostos pelo Ministério Público por improbidade administrativa e foi investigado na Operação Tarja Preta por desvio de dinheiro público. Outra reportagem inédita que acaba de ficar pronta, uma mulher que estava num ponto de ônibus foi atingida por uma bala perdida e morreu.
Ela foi ferida durante a execução de um preso do regime semiaberto que saía da cadeia para trabalhar. Veja comigo. Às margens da BR-116, um tiroteio praticamente parou essa região de Canoas. Foi bem no momento em que um detento aqui do Instituto Penal de Canoas saía desses portões para ir para o trabalho. Este apenado do regime semiaberto tinha acabado de atravessar a rua quando um grupo em um carro preto chegou, parou e começou a atirar. E aqui a gente vê algumas marcas de sangue. Já foi bem neste ponto que este homem foi atingido pela primeira vez. Ainda conseguiu caminhar alguns metros, ele foi cambaleando para esta direção, chegou a atravessar por baixo ali desta passarela. E então um dos atiradores, não satisfeito, fez mais alguns disparos para garantir esta execução. Eles pareciam convictos de que queriam fazer a execução dessa vítima. Só que um dos tiros acabou desviando e fazendo uma outra vítima que nada tinha a ver com a história. O tiro atravessou a estrutura desta parada de ônibus, bem aqui às margens da BR, e acabou atingindo uma mulher que esperava o ônibus para ir para o trabalho. Ela chegou a ser atendida, foi levada às pressas para um hospital, mas acabou morrendo. O vídeo, enviado por um telespectador da Record, mostra os instantes após o crime. A mulher que levou um tiro está na calçada e é socorrida por pessoas que estavam na parada de ônibus. Duas mulheres se revezam fazendo massagem cardíaca à espera da chegada da ambulância. Já o detento foi identificado. Ele tinha 33 anos. Era José Jorge Santos, com uma longa ficha criminal que inclui homicídio, porte ilegal de arma e tráfico internacional de drogas. Ele trabalhava atualmente em uma lavagem de carros próxima ao Instituto Penal. O que se suspeita é realmente de um acerto de contas de um grupo rival a este apenado, mas ainda não se sabe quem são os envolvidos e nem qual o motivo. O crime violento e à luz do dia apavorou a todos. Segundo a Brigada Militar, pelo menos 3 atiradores participaram da emboscada. Depois de cometer o crime, o grupo veio até esta rua, que fica bem próximo ao local, a umas 3 quadras. Eles deixaram aqui neste local, onde a gente vê as marcas, e se livraram de qualquer evidência, colocando fogo no veículo. Imagens gravadas num celular mostram o momento em que o veículo estava em chamas. Após controlar o fogo, a polícia apreendeu o carro, ou o que sobrou dele. Agora, a Brigada Militar faz buscas pelos criminosos envolvidos no atentado. Você que está chegando agora aqui na Record, boa noite, que bom ter a sua companhia aqui no nosso Cidade Alerta especial de hoje. Vamos direto até às 7h45 da noite. Daqui a pouco também tem o Jornal da Record especial com todo o noticiário atualizado de todo o país. Muito obrigado pela companhia de vocês. Olha, 3 criminosos, 2 deles menores de idade, invadiram uma chácara para assaltar. Um deles de 15 anos, hein? Me dá a imagem deles, por favor. 15 anos de idade, o menino planejou tudo. Ele recebia ajuda das vítimas, comida, a vítima que ele assaltou e tocou o terror, dava roupa para ele, dava dinheiro e como retribuição, ele era muito grato à mulher que ajudava esse menino para sair da miséria. Ele foi e tocou o terror. Põe no ar. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, segura as lágrimas quando fala da mãe. Ele foi assaltado por 3 rapazes no bairro Jardim Colônia, em Jundiaí. Mas a única preocupação da vítima era com a mãe de 90 anos de idade que estava na residência. Vocês não fazem nada com a minha mãe, meu. Se vocês precisarem, colabora com vocês. Não quer dinheiro. Jonathan William Nascimento, de 21 anos, e esses adolescentes de 15 e 17 anos são os responsáveis pelo assalto. Os suspeitos usaram essas facas para ameaçar as vítimas. Os suspeitos pularam o muro da chácara e invadiram a casa durante a madrugada. Por 3 horas, eles se esconderam aqui, nessa lavanderia. Durante esse período, os assaltantes tiveram tempo de vir até a cozinha do lado de fora e beber champanhe e cerveja da família. Quando eu levantei umas 7h10, 7h05 da manhã, aí eles estavam na lavanderia tudo encapuçado e já chegaram com as facas. O empresário estava na casa com a mulher, a mãe e a irmã. Nenhuma das vítimas reconheceu, mas um dos assaltantes era um conhecido da família. Um adolescente de 15 anos que conhecia a rotina da chácara e sabia que o dono tinha dinheiro guardado. Depois que o policial pegou ele, sentou ele no chão, lá perto do tanque, eu falei, eu conheço esse menino. Esse menino é filho do Ronaldo. Porque há uns 3 anos atrás, o Ronaldo levava
O Ronaldo ajudava eu lá na chácara lá, e levava ele. E minha mulher dava bolacha para ele, dava roupa, tênis, né? A intenção dos suspeitos era sair daqui levando uma motocicleta e esse carro carregado com pertences da família. Mas para manobrar o veículo e deixar pronto para a fuga, o adolescente de 15 anos se perdeu e acabou batendo a traseira do carro numa árvore. Foi nesse momento que os policiais flagraram os suspeitos na residência. Conseguimos deter um indivíduo dentro da casa, conseguimos também deter um outro indivíduo que estava pulando o muro da frente, tentando fuga da polícia, e um outro indivíduo, terceiro, estava tentando pular o muro da casa vizinha. O que facilitou o trabalho da polícia foi uma ligação da vítima que veio de dentro da casa. Ele deu um vacilo, o proprietário da residência conseguiu ligar para um amigo que ligou para a polícia. Todos os objetos da vítima e uma quantia de R$ 1.400 foram recuperados. O empresário disse estar inconformado com a atitude do adolescente que ele já tinha ajudado. O que mais me revolta é que eu dei de comer para esse menino. Sabe? Eu chegava a comprar cesta de final de ano e levar para casa dele. Tênis, roupa. Agora, fala a verdade. Se era uma família que ajudava o menino, dava dinheiro, dava roupa, dava comida, e mesmo assim ele assalta a pessoa que fazia tudo isso por ele, nasce ou não nasce com a semente do mal, não é? Com a mente do mal, com a mente voltada a fazer o mal, a nos atacar. É claro que nasce, não tem jeito. Quando nasce assim errado, não tem jeito. Atenção, a polícia do Rio de Janeiro matou hoje um dos traficantes mais perigosos do Brasil. Celso Pinheiro Pimenta, o playboy, foi morto neste sábado, depois de ser baleado pela polícia no Morro da Pedreira. Me dá a imagem desse homem. Olha, as imagens já estão circulando pela internet, que mostram o momento em que este homem foi morto, chegou a ser levado para o hospital. Ele foi assassinado a tiros de fuzil por homens da CORE, que é a tropa da elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ele debochava, estava cheio de segurança, curtindo o sábado à tarde, quando a polícia, numa operação de inteligência, conseguiu matar Playboy. A pessoa que desse informações à Polícia do Rio sobre o paradeiro de Playboy receberia R$50 mil. Por quê? Era condenado a 15 anos de prisão por tráfico, por roubo e muito assassinato. Põe no ar. Celso Pinheiro Pimenta foi baleado em uma das casas onde costumava se esconder no Morro da Pedreira, em Costa Barros, zona norte do Rio. Playboy era o criminoso mais procurado do estado. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$50 mil por informações que levassem à prisão do bandido. Ele era condenado a 15 anos por tráfico de drogas, roubo e homicídio. Playboy comandava os morros da Pedreira, Quitanda e Lagartixa. Essas comunidades formam uma das regiões mais perigosas do Rio. A quadrilha de Celso Pinheiro Pimenta vinha espalhando terror nessa área. Em dezembro do ano passado, o grupo levou quase 200 motos de um depósito do Departamento de Transportes. A repercussão fez com que o bandido mandasse os comparsas devolverem as motos. Ao se tornar o traficante mais procurado do estado, Playboy começou a ter medo de chamar atenção. Em junho deste ano, uma escuta flagrou o criminoso tentando convencer um rival a encerrar uma disputa por pontos de venda de drogas. Playboy não queria mais tiroteio para não atrair a polícia. A operação, que resultou na morte do traficante, mobilizou 80 homens. Eles contaram com o apoio de um helicóptero para chegar até a casa onde o criminoso estava. Segundo a polícia, Playboy apareceu com uma pistola na mão e acabou baleado. Pois é, se não me falha a memória, é o Playboy. Começou na quadrilha do Dom, de um ladrão perigoso do Rio, que foi morto. Coloca o Hernani aqui, por favor, se não me falha a memória. O Dom foi morto na Lagoa Rodrigo de Freitas, acho que em 2005, uns 2 anos antes de eu me mudar lá para o Rio de Janeiro. Aí ele se especializou em assaltar casas. O Dom morreu, o Playboy assumiu a quadrilha, começou a ganhar muito dinheiro com a venda de drogas e matava sem pensar 2 vezes. Era matador profissional. E agora a polícia do Rio de Janeiro já tem que se preparar, porque o corpo do Playboy nem esfriou. E alguém deve assumir o lugar dele para dominar o tráfico de drogas em regiões do Rio de Janeiro. Não é isso, Hernani? Exato, inclusive, Bate, a polícia neste momento reforça a segurança nas comunidades da Pedreira, Quitanda e Lagartixa para evitar uma briga interna entre os traficantes no que diz respeito à substituição do cargo, né? Porque neste momento os bandidos começam a discutir quem vai ficar no lugar do Playboy. Com relação ao tiroteio que resultou na morte desse criminoso, a gente tem que destacar o seguinte: a casa em que ele estava era da namorada. Os agentes cercaram o imóvel, seguranças de Playboy reagiram,
trocaram tiros com policiais civis, militares e federais e acabaram fugindo por uma área de mata. Daí o playboy ficou sozinho, também resistiu, de acordo com a polícia, e acabou baleado. O traficante chegou a ser levado para um hospital da zona norte do Rio, mas não resistiu a pelo menos 2 ferimentos. Bate. O corpo está no Instituto Médico Legal. Existe a possibilidade de que ele tenha sido atingido até por mais disparos. Bate. Pois é, e até é por isso que a polícia tem que reforçar mesmo, porque daqui a pouco tem gente que é obrigada. A polícia está de olho nisso. Se morador for obrigado a fazer protesto contra a morte aí desse playboy, a polícia já está na área. Então, portanto, não tentem a sorte, porque a polícia já cercou toda a comunidade. Parabéns à polícia do Rio de Janeiro pelo trabalho. Reagiu fazer o quê? Se o bandido reagiu, a polícia teve de atirar. Se o bandido atirou primeiro, a polícia tem que atirar. É claro que a gente queria o playboy morto, queria o playboy vivo, na cadeia, para responder na nossa lei e ficar muito tempo atrás das grades. Elton não tira o olho da vizinha Camila, uma bonitona de apenas 20 anos. Ele é casado, mas de tanto que insiste, começa a ter um caso com a garota. E vai chavecando a menina o tempo todo até que Camila dá um ultimato ao amante. Ou termina com a esposa, ou não ia ter mais sapecagem, como diz o nosso Marcelão. Elton não quer largar a esposa e ele pensa o seguinte: bom, para eu me livrar da amante, já que ela está prometendo fazer um verdadeiro alvoroço na minha vida se eu não terminar com a minha mulher, o Elton, que não tinha a cabeça no lugar, pensa o seguinte: vou levar ela até uma rua deserta e nessa rua eu vou acabar de vez com o problema. Veja comigo. Elton Santos Costa, 28 anos, casado, servidor público, trabalhava no Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura Municipal de Salvador e assassino. Camila Castro de Novaes, 20 anos, operadora de telemarketing e revendedora de cosméticos. Ela era amante de Elton e foi brutalmente assassinada por ele. Vítima e assassino moravam no mesmo bairro, se conheciam há alguns anos. Segundo a polícia, Elton e Camila começaram a ter um relacionamento secreto há mais ou menos 2 meses. Ninguém da família dos dois imaginava que Elton e Camila se tornaram amantes. Diariamente, eles trocavam mensagens por telefone e também se falavam durante ligações. Só que o relacionamento, marcado por um amor proibido, começou a mudar. Marcado por muitas brigas e discussões. Em depoimento à polícia, Elton disse que Camila começou a fazer várias ameaças. Ela teria dito que contaria à esposa dele sobre o romance secreto dos dois. Disse ainda que queria que Elton se separasse da esposa para que eles assumissem um compromisso sério. Mas Camila não imaginaria como este romance proibido iria terminar. Terminaria em morte. Segundo a polícia, no dia do crime, por volta das 5 horas da tarde, Elton trouxe Camila para este local de forma premeditada, para matar Camila. O assassino trouxe um facão e uma garrafa com álcool. Depois de várias discussões, Elton começou a golpear Camila, que acabou caindo bem aqui no chão. Neste momento, uma pessoa passou e viu toda a situação. Correu em busca de ajuda. Enquanto isso, Elton continuou as agressões. Pegou a garrafa com álcool, despejou em Camila e logo em seguida ateou fogo no corpo dela. Ele fugiu e depois a ajuda chegou até Camila, mas já era tarde demais. Só deu tempo mesmo dela denunciar o amante. Elton continuou as agressões. Pegou a garrafa com álcool, despejou em Camila e logo em seguida ateou fogo no corpo dela. Ele fugiu e depois a ajuda chegou até Camila, mas já era tarde demais. Só deu tempo mesmo dela denunciar o amante, dizendo que ele teria cometido todo o crime. Logo depois, Camila morreu. Ele é considerado um assassino frio pela polícia. Ao ser conduzido pelos agentes, Elton preferiu o silêncio. Atenção Brasil, bandidos usando metralhadoras armaram uma emboscada para assaltar um carro forte. O motorista do carro forte acabou morrendo quando trocou tiros com os bandidos. Agora tem um detalhe, você vai perguntar para mim, Bate, mas isso aqui é um carro forte e os vidros obviamente são blindados, não são? Quer ver? Mostra aí a reportagem, mostra por favor a imagem, tá vendo? Ó, o vidro é blindado e não é que o tiro da metralhadora perfurou o vidro blindado e matou o motorista. Olha as imagens do local, reportagem
nesse momento para todo o Brasil. Põe no ar. Barretos. O vigilante que escapou com vida ainda não consegue falar sobre o que aconteceu. Ficou com ferimentos no pescoço e no braço. Eu não posso dar entrevista. Não pode falar nada. Ele e outros 3 homens estavam no carro forte, explodido pelos bandidos. Foi uma ação cinematográfica. A troca de tiros durou 10 minutos. O motorista foi morto com um tiro que atravessou o vidro blindado. Os policiais ainda estão analisando o carro forte, mas é possível ver um cenário de muita destruição. Olha só, dentro do veículo foi exatamente aqui que a dinamite teria sido colocada. Do lado de fora, marcas de tiro na lataria, por todos os lados e até nos vidros. Os vigilantes estavam com espingardas calibre 12. Os bandidos atacaram com armamento mais pesado, igual ao que aparece neste vídeo. Veja o poder de fogo do calibre .50. Esse aqui é o veículo importado onde estavam os bandidos e a gente percebe no vidro traseiro as marcas da violência. E foi feito estrategicamente para cometer o crime. Essa marca, esse corte aqui, era porque, segundo a polícia, os marginais colocavam a .50 de dentro do carro para atirar. E do lado de dentro a gente vê também uma madeira, onde era deixada a metralhadora. E aqui, muita destruição. Um motorista que passava na hora se escondeu no canavial e gravou a fuga dos bandidos na Land Rover preta. Ó, uma arma em cima do teto, filho. Barreto escrito atrás. Jesus amado, filho. Viu a arma em cima do teto? Exatamente no momento do assalto ao carro forte, 2 carros que transportavam 41 presos de penitenciárias da região passavam pela rodovia. Os agentes e os policiais militares que faziam a escolta também foram rendidos pelos bandidos. O PM foi baleado no braço. Os assaltantes entraram no canavial e soltaram os presos. Depois fugiram com dinheiro em outro carro da quadrilha. Nos carros onde estavam os presos, os tiros acertaram a porta e a lataria. Dos 41 detentos, apenas 4 não quiseram fugir. Um deles disse que, apesar da facilidade da fuga, decidiu ficar. Eu só sei que eu escutei o barulho. Do quê? Quando o caminhão parou, aí abriram lá e nós estamos correndo. Vocês pensaram na hora em fugir? É, correndo pra pista, porque eu não tenho cadeia pra pagar, eu vim pra pista. Você tem muito tempo para ficar preso? Não. Mais de 100 policiais ajudaram nas buscas de viaturas e motos e até de helicóptero. Eles passaram pela rodovia e pelos canaviais. Veículos foram revistados. Meia hora depois, os presos começaram a ser encontrados. Mais de 20 foram recapturados. Agora os presos estão sendo colocados em um bonde, um a um estão sendo retirados de algumas viaturas e vão entrando, escoltados por policiais militares, neste carro de presos. Daqui eles vão ser levados para as penitenciárias da região. O valor levado pelos bandidos não foi divulgado. Eles deixaram parte para trás. O que sobrou do dinheiro foi colocado em outro carro forte que deixou o local do ataque escoltado por viaturas da polícia. Você que está chegando agora na Record, boa noite, seja bem-vindo ao nosso Cidade Alerta especial. Aliás, quero agradecer também a confiança, o carinho de todo o Brasil, por todos os dias, 6 da manhã, me acompanhar no nosso Balanço Geral Manhã. Segunda-feira, bota o despertador para 6 da manhã, já ligue na Record, das 6 até as 9 da manhã aqui para São Paulo e das 6h30 até as 7h30 para todo o Brasil. Olha, João é um empresário do ramo de café, casado com Ana. Um dos clientes dele é Deleon, que devia para ele R$10 mil. O que João nem imagina é que Deleon, além de não pagar a dívida, olha só a que ponto chega a cara de pau do Deleon. Ele estava devendo R$10 mil para o homem e, não satisfeito, ainda saía às escondidas com a mulher do homem para quem ele estava devendo 10 mil. Só que o que acontece? Sem ter como pagar, Deleon e a Ana forjam um sequestro. Ana diz que vai arrumar uma moto na cidade e some.
Deleon liga para João e pede o dinheiro de resgate da mulher, R$40 mil. Só que esquecem de um detalhe, a Ana não ficou escondida. Aí é claro que o homem encontrou. Ela, em vez de ficar escondida fingindo que estava no cativeiro, não. Foi para bar, foi para restaurante, foi fazer compra no shopping, até que um amigo viu e avisou o João, que chamou a polícia. A Ana e o amante, me dá a imagem. Essa aí é a Ana, olha. Essa é a Ana. É uma safada essa mulher, hein? Cadê o Deleon? O Deleon, eu quero ver a cara do Deleon, que foi quem planejou tudo. Olha só que amigo da onça. Ele ganhou 10 mil, ele estava devendo 10 mil pro cara e ainda saiu com a mulher dele e fez essa palhaçada toda. Põe no ar. Ana Paula Domiciano Neves tem 21 anos e morava na roça com o marido, que é produtor de café, mas sempre quis viver na cidade. Insatisfeita com a vida no campo, tratou de arrumar uma amante. Foi aí que apareceu Deleon Lopes de Faria, de 32 anos, um homem de negócios e justamente comprador de café. Entre uma negociação e outra na fazenda do marido de Ana Paula, Deleon acabou se envolvendo com a mulher. O relacionamento durou poucos meses e essa semana terminou na cadeia. No dia 30 de julho, Ana Paula decidiu de vez que não queria mais morar na zona rural. Disse ao marido que precisava ir à cidade para consertar a moto. Ela foi, só que não voltou. Ao chegar a Imbé de Minas, ela se encontrou com o amante, Deleon. E os dois, juntos, começaram a bolar um plano bem diferente. Ana Paula e Deleon decidiram forjar que ela tinha sido sequestrada. Seu João Batista, o marido traído, ficou desesperado com o sumiço da mulher e procurou a polícia, que começou a apurar o que tinha acontecido. A ideia até poderia ter dado certo, mas Ana Paula se esqueceu de um detalhe, de se esconder. Certa de que era o plano perfeito, ela passou o final de semana em bares, hotéis e até em festas. Durante as investigações, um conhecido de Ana Paula descobriu que ela estava sendo procurada pela polícia porque tinha sido supostamente sequestrada. Esta pessoa então procurou a polícia e informou que tinha visto Ana Paula em um shopping de Ipatinga, tranquilamente, bebendo e se divertindo, acompanhada por um homem. A polícia começou a ligar os fatos e seu João a receber ameaças. A polícia começou a desvendar o caso depois que descobriu que todas as ligações feitas com pedidos de resgate partiam do mesmo número de telefone e que esse telefone pertencia a Deleon Lopes, que devia ao marido de Ana Paula R$10 mil da compra de sacas de café. A partir daí, o marido de Ana Paula passou a atender todas as ligações aqui da delegacia da Polícia Civil e passou também a ser orientado pelos policiais. Entre uma ligação e outra, o produtor de café também recebia mensagens. Os textos diziam que Ana Paula seria morta caso a polícia continuasse no caso. Indicavam também o valor do resgate, R$40 mil. E o dinheiro deveria ser depositado na conta de Ana Paula. A partir daí, a polícia não teve mais dúvidas de que o sequestro era uma extorsão. Deleon passou então a ser monitorado por policiais civis e militares 24 horas por dia. À distância, os policiais também acompanharam Deleon fazendo algumas ligações com pedidos de resgate. 5 dias depois de ser anunciado o falso sequestro, Deleon foi preso aqui, no posto da Polícia Rodoviária Federal, na BR-116, na entrada de Caratinga. Daqui, ele levou os policiais até a casa onde Ana Paula estava tranquilamente hospedada, esperando o pagamento do resgate. Na delegacia, Ana Paula não esboçou arrependimento. Ficou tranquila num canto e não quis falar sobre o caso. Seu João, o marido traído, estava assustado. Nós não dormimos, nós não comemos, nós não bebemos. Nós dormimos no mato para pegar sinal. Os telefones que lá não pega na roça, nós dormimos nos matos. Sentimos frio, fome, sede. Não tem como, meu filho. Ela ligava e dizia como? Ué, que o cara danava ligar, né? Ligava que ela era sequestrada, não sei o que tem, que se não mandar o dinheiro, R$40 mil. E disse que nunca desconfiou da companheira. Não existia isso não, moço. Tá doido. Seu sentimento por ela sempre foi amor? Toda a vida. Toda a vida. Ela era a razão da minha vida. Tá doido? Ela tinha de tudo. Eu dava tudo pra ela. Ela não podia ter feito isso comigo. O trabalhador relatou ainda o que passou nesses 5 dias de angústia, acreditando que a mulher estava em poder de bandidos.
Ninguém fica quieto lá na roça, não. Tá todo mundo doido, rezando, pedindo para não matar ela. Nós estávamos acreditando que ela era sequestrada. Se fosse por mim, o tanto que eu gostava dessa mulher, eu pagava. Eu vendia carro, eu vendia boi que eu tenho, pegava dinheiro emprestado, eu pagava para regastar ela. O casal já foi encaminhado para a cadeia de Caratinga. Boa reportagem do nosso Aguiar Júnior, que está também comigo todos os dias no Balanço Geral Manhã, às 6 horas aqui na Record. Olha, está presa a quadrilha responsável por vários assaltos a mansões. O bando foi desarticulado depois que a polícia identificou que bandidos usavam carros clonados na ação. Me dá a imagem do caso, por favor, Edu. Você vai vendo comigo o momento exato da prisão, hein? São bandidos inescrupulosos que clonavam carros para chegar até essas casas de milionários. Descobriam como se desativava o sistema de segurança e, armados até os dentes, tocavam terror, hein? A reportagem já está no ponto e você assiste agora. A ação dos ladrões foi registrada por câmeras de segurança. O alvo principal da quadrilha eram casas de luxo de bairros de classe média alta da região sul de Belo Horizonte.